eu acordei naquele sábado com a serenidade de quem tinha combinado de respirar fundo, sorrir para as plantas e fingir que a família não existe. Preparei meu mingau, cortei mamão como se fosse obra de arte e sentei no balcão com a minha xícara de café, pronta para um dia adulto, pacífico, consciente. Então o celular vibrou. Era a mensagem da minha mãe: filha, conversamos e decidimos que é melhor você não ser dama de honra. Você está, como posso dizer, com um corpo mais cheio. O vestido não favorece. Fique na cozinha. Ajude com os salgados. Eu reli. Respirei. Bebi mais café como se fosse antídoto. Depois, reli de novo. Tentei rir. Não doeu menos. A família tem esse talento de transformar um recado em arranhão. Minha mãe, no caso, prefere uma motosserra. Respondi: entendi, mãe. Melhor guardar o brilho para a fritadeira. Ela digitou um obrigada, querida, com a leveza de quem acabará de me convidar para uma tarde no spa, não para a trincheira atrás do fogão. E ainda completou: sua irmã precisa que tudo esteja perfeito. Ela sonhou com isso a vida toda. Ah, sim. A perfeição alheia sempre vem com o meu silenciamento de brinde. Fui tomar banho antes que o corpo resolvesse aprender a chorar sem minha autorização. Enquanto a água caía, eu lembrava de quando, menina, eu dançava com um lençol na cabeça fingindo véu, e minha mãe dizia que eu era engraçada. Engraçada é a palavra que algumas pessoas usam quando querem desviar da palavra bonita. Hoje eu sou mulher, trabalho, pago minhas contas, faço pilates quando dá, caminho quando chove, e sim, meu corpo ocupa espaço. Eu também ocupo espaço na vida, no mundo, na cadeira da sala e no espelho. Só não ocupo espaço no altar da minha própria família. Saí do banho e deixei o cabelo secar no vento da janela. Peguei um vestido vermelho que abraça minha cintura e cai em evasê, maquiagem mínima, um batom que parece coragem. Eu não ia a lugar nenhum específico, mas me vesti como quem diz ao universo: eu existo e não vou pedir desculpas por isso. O plano era ignorar o assunto e continuar viva, mas a campainha tocou. Era minha tia Lúcia, a palestrante não remunerada do clube das outras pessoas. Entrou sem pedir licença, como sempre, e deu aquele beijo no ar, que é como as pessoas educadas fingem que gostam da gente. Maria Clara, você sabe que sua mãe não quis magoar. É questão de harmonia visual. As fotos, sabe? Sei. O álbum da família não tolera pixels maiores do que o ego da noiva. Ela pigarreou. Olhou meu vestido. Vermelho é chamativo para quem deve ficar nos bastidores. Tia, eu posso ficar verde fluorescente na cozinha, se facilitar. Ela sorriu, satisfeita, como se eu tivesse aceitado uma proposta indecente com desconto. Ótimo. E a propósito, sua irmã vai hoje buscar o vestido de noiva. O gerente nos ligou confirmando a prova final. Você poderia não aparecer lá? Para não criar constrangimento. Constrangimento para quem? Para todos, claro. Todos, traduzindo: a noiva, minha mãe, a tia, o fotógrafo, a dama de honra substituta e o equilíbrio emocional do bairro. Eu, como sempre, funcionando como amortecedor social. Dei de ombros. Ela se despediu com um você entende e foi embora carregando a própria certeza como se fosse troféu. Fiquei na sala por alguns minutos, em silêncio, olhando meu próprio reflexo no espelho do aparador. Eu sei rir de mim mesma. É minha armadura. Mas naquele segundo, ali, sozinha, eu senti a fisgada que as palavras deixam quando passam arrastando pela pele. Você está gorda. Sente-se na cozinha. As sentenças que não descrevem, decretam. Tentam me reduzir a uma função, e a função tem fogo, óleo, calor, distância. O altar é para os outros. Para mim, porta de serviço. Peguei minha bolsa. Não por impulso. Por lucidez. Tinha algo em mim que não aceitava o papel de fantasma em festa de gente viva. Eu não ia brigar, quebrar pratos, postar indiretas. Nada disso. Eu só queria me lembrar de quem eu sou. E de vez em quando a gente precisa se colocar na frente do próprio nome. Desci, chamei um carro de aplicativo e pedi para ir até a rua das lojas de noiva. Eu ia só passar em frente, respirar renda, tule e autoestima alheia.
uma terapia expositiva. Quem sabe eu comprava um brinco. Quem sabe eu comprava silêncio. O dia estava bonito, um céu de setembro que decide brincar de primavera. Chegando à rua, vi minha mãe e minha irmã na calçada, a poucos passos da entrada da loja. Minha mãe organizava a bolsa como quem organiza a própria história para parecer melhor. Minha irmã, Isadora, ajeitava o cabelo e o sorriso. Ela sempre foi fotogênica. Não é culpa dela. Ela tem aquele tipo de beleza que faz as pessoas se esforçarem para não a odiar. Quando me viu, travou o maxilar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, com a gentileza que se usa para espantar pombos. "Caminhando. A rua é pública. E a minha respiração ainda é gratuita." Minha mãe me mediu de cima a baixo, não para me ver, mas para me ajustar aos cálculos dela. "Clary, por favor, não crie clima. Já conversamos. Hoje é um dia de alegria. Vá tomar um café em outro lugar." Tradução: desapareça. Tome um café em outro plano astral. Volte quando a decoração já estiver paga. "Fiquem tranquilas", falei, segurando a bolsa com os 2 braços, como quem abraça a si mesma. "Eu só vou na livraria ali em frente. Se eu tropeçar, prometo cair discretamente." Isadora revirou os olhos e entrou na loja. Eu fiquei na calçada, como quem assiste a um filme pelo reflexo da vitrine. Aquele cenário branco, lustres de cristal, manequins de beleza unânime, vendedores sorrindo com dentes que brilham em 12 vezes sem juros. A música ambiente dizia: tudo é perfeito, tudo é possível. Então algo dentro de mim riu, porque a vida é exatamente o contrário. Eu não ia entrar. Eu juro que não ia. Só que a porta abriu de novo e, por 2 segundos, eu e o gerente da loja ficamos frente a frente. Ele me reconheceu. Primeiro, aquela piscada sutil de quem liga pontos. Depois, o sorriso real, não o sorriso de vendas. "Maria Clara?" disse ele, baixinho, como quem tropeça num reencontro. Você poderia entrar um minuto?" Minha mãe olhou para mim com o horror de uma pessoa que teme o imponderável, eu, dentro do cenário dela. "Não é necessário", ela disse ao gerente, já no tom da diplomacia que cobra. "Estamos aqui para a prova do vestido de Isadora. Minha outra filha só está de passagem." "Eu sei", disse o gerente, com gentileza sincera. "Mas eu gostaria muito que ela visse algo." Fiquei parada no umbral, entre o mundo do cetim e o mundo da rua. Respirei, entrei. A vendedora de coque perfeito tentou decifrar meu corpo para decidir que tipo de atendimento eu merecia, mas o gerente fez um gesto que a posou de lado. "Por aqui", disse ele. A loja era maior do que parecia do lado de fora. Os corredores tinham cheiro de tecido novo e expectativa. Passamos por manequins, rendas, pedras bordadas e um espelho tão generoso que quase acreditei que ele não tinha espelho, e sim piedade. Até que chegamos a uma parede no fundo, um painel de madeira clara com molduras brancas. Fotos, muitas fotos. Noivas, mães, avós, filhos, casais de olhos fechados e bocas rindo. O painel tinha um título: Histórias que vestimos. E lá estava. Eu. Uma foto minha, em tamanho generoso, com moldura simples e digna. Eu usava um vestido verde de festa, com decote em V e alças largas. O cabelo preso num coque despretensioso, a pele. Feliz. Eu sorria para alguém fora da foto, segurando a barra do vestido com as 2 mãos, como quem segura a própria alegria para ela não escapar. O texto embaixo dizia: Maria Clara. Advogada. Dança de salão aos sábados. Vestiu-se para celebrar a si mesma. Eu não fui avisada que aquela foto existia. Lembrei da noite em que foi tirada, um evento de clientes da loja, aberto a mulheres de corpos diversos, uma ação para disputar espaço com a realidade. Fui convidada pela Patrícia, a costureira que um dia ajustou um vestido meu como se fosse segunda pele. Naquele dia eu provei peças, dei risada, dancei no corredor e fui embora achando que tinha apenas vivido bem. Alguém clicou. A minha vida, por alguns segundos, ficou bonita e pública. Eu fiquei sem palavras, o que é raro. Minha mãe também ficou, o que é inédito. Isadora, que vinha atrás de nós, parou no meio do corredor.
O gerente falou, com calma. Temos esta parede para contar histórias de mulheres que nos lembram porque trabalhamos com roupas, não para esconder, afinar, diminuir, mas para acolher. E sua foto, Maria Clara, é uma das favoritas das nossas clientes. Muitas perguntam por você. Querem saber onde comprou aqueles sapatos, qual batom, quem fez o coque. Eu dei uma risada baixa, daquelas que seguram lágrimas pelo braço. O coque fui eu mesma, com a ajuda do destino, respondi. O batom é coragem com hidratação. Ele sorriu. Minha mãe pigarreou, como quem tenta tirar uma espinha de peixe da garganta sem admitir que comeu apressada. Isso é inadequado, disse ela, finalmente recuperando a voz. Estamos aqui para a prova do vestido de Isadora. É o dia dela. E será, Dona Regina, disse o gerente, educado sem ser servil. A sala de prova grande está pronta. Eu só quis mostrar isto a Maria Clara, porque esta é também a loja dela. Ela faz parte da nossa parede. Do nosso jeito de existir. Isadora deu um passo à frente. Olhou para a foto, depois para mim. Naquele instante, o rosto dela ficou de um branco inacreditável, como se alguém tivesse apagado as cores com uma borracha de escola. Não era medo de fantasma. Era o susto de descobrir que o mundo tem espelhos fora do roteiro. Isso é piada? Ela sussurrou. Por que a foto dela está aí? Porque ela veio, vestiu e brilhou, disse o gerente, simples como chuva. Minha irmã me encarou. Eu não sei explicar o que vi. Não foi inveja, embora ela colecione esse hobby. Foi um desarranjo. O equilíbrio dela dependia de eu ser o bastidor, a pessoa que passa bandejas enquanto ela fotografa o prato. E de repente eu era uma imagem que mulheres elogiavam. Um recurso de referência. Um corpo que cabia no quadro. Minha mãe, por sua vez, estava tomada por um tipo especial de indignação, a indignação dos sequestros da narrativa. Ela gosta de escolher a luz, o ângulo, o texto e o figurante. Eu, aparentemente, aprendi a acender meu próprio abajur. Chega, ela disse, firme. Vamos para a prova. Isadora, venha. E você, Clary, faça o favor de sair. Isso é desconfortável. O gerente respirou. Eu também. O salão inteiro pareceu se inclinar para escutar o barulho que o silêncio faria. A vendedora do coque ficou imóvel, entre o dever de vender e o desejo de aplaudir. Uma senhora, lá ao fundo, sentada com uma menina de mãos pequenas, olhava para minha foto com um sorriso quente, desses que assam pão. Eu respondi. Eu vou sair. Não se preocupem. Eu cheguei aqui só para recordar que sou gente. E, quer saber? Lembrei. Obrigada pela parede. Minha irmã tentou contornar a situação com um comentário ágil, como quem passa corretivo em ferida aberta. Tudo bem, Maria Clara, você está no mural da diversidade. Parabéns. Agora, com licença, a noiva precisa de privacidade, disse, e a palavra diversidade veio com um restinho de vinagre. Eu não discuti. A graça da ironia maior é que ela não precisa do meu grito para existir. Dei 2 passos para trás. O gerente me acompanhou, discretamente. Antes de eu alcançar a porta, ele falou no meu ouvido, baixo. Fique à vontade para voltar quando quiser. Inclusive, mais tarde teremos a oficina com a Patrícia, lembra? Bastidores abertos, ajustes ao vivo. Se quiser passar, sua presença sempre anima as meninas. Vou pensar, respondi, o que no meu idioma significa vou amarrar meu coração ao rumo certo. Saí para a calçada. O ar de fora tinha cheiro de cidade e liberdade. Sentei num banco e fiquei olhando as pessoas que passavam. Ninguém me devia nada. Ninguém me cobrava harmonia visual. Eu era só mais uma mulher de vestido vermelho e batom firme tentando almoçar sem engolir sapos. Foi reconfortante. Meu celular vibrou de novo. Mensagem da minha mãe, isso que aconteceu foi constrangedor. Você deveria ter avisado que sua foto estava lá. Agora sua irmã está nervosa. Você sempre arruma um jeito de aparecer quando não deve. Eu respirei fundo. Digitei devagar, saboreando cada letra como quem corta um bolo muito esperado.
Eu não arrumei nada. Eu estava saindo quando fui chamada. E, para sua informação, eu apareço quando respiro. Se isso for um problema, podemos negociar, eu prendo a respiração até o casamento. Apaguei. Não enviei. Em vez disso, escrevi. Eu não sabia da foto. Mas agora sei. E gostei de saber. Enviei. Simples. Sem explosão. Às vezes o barulho que mais incomoda é o do meu equilíbrio. Passei na livraria da frente. Peguei um livro de contos sobre mulheres que reinventam a própria voz, outro sobre dança de salão, aquele meu desafio das noites de sábado. Enquanto folheava, eu pensava em como o corpo da gente é um arquivo de tudo que já suportou. Talvez por isso ele amplie. Como se precisasse mais espaço para guardar as nossas próprias vitórias. Quando saí da livraria, vi minha irmã no vidro da loja, dentro da sala de prova, vestida de tule e ansiedade. Minha mãe ajustava o véu como quem ajusta uma peça de teatro que vai estrear. As duas olhavam em volta, nervosas. A vendedora sorria, mas os olhos pediam um feriado. Eu segurei o riso que veio, não por maldade, por autopreservação. Eu me conheço, se eu começar a rir agora, viro meme de mim mesma. O gerente me percebeu pela vitrine, numa gentileza improvável, ergueu a mão num cumprimento discreto. Eu retribuí. E foi ali, do lado de fora, com o livro de contos numa mão e minha própria história na outra, que eu entendi o núcleo do que estava acontecendo. Eu não cabia mais na cozinha simbólica da minha família. Eu sabia, num nível quase físico, que não cabia. O problema é que eles também sabiam. E nenhum altar improvisado em porcelanato iria consertar isso. Dei alguns passos para longe e parei num carrinho de sucos. Pedi um de abacaxi com hortelã e fiquei ali, encostada no balcão de alumínio, assistindo ao tráfego atravessar a tarde. Eu precisava me preparar para o que viria, porque humilhações familiares trabalham em regime de plantão. Quando alguém perde o controle da narrativa, costuma redobrar o volume. Eu não estava disposta a entrar em surto, mas também não queria engolir qualquer coisa só para manter a paz alheia. Meu celular tocou. Era Isadora. Por que você apareceu aqui? Começou, sem saudação. Porque tudo o que é me ouvir é sobre você. Porque você transformou meu corpo em pauta, respondi. Eu só apareci para cuidar do meu. Ela respirou, impaciente. A mãe está chorando. Você a deixou nervosa. O gerente te chamou para provocar. Aposto que você pediu para colocar aquela foto. Isadora, eu não pedi nada. Eu só existi diante de uma câmera. Sinto muito se a minha existência te atrasa. Silêncio. No fundo, ouvi minha mãe falando algo sobre barras e bainhas, como se a costura pudesse prender a realidade. Então minha irmã disse, num tom que misturava súplica com ordem. Por favor, apenas, suma por hoje. Não poste nada. Não faça cena. Este é o meu dia. Eu sou a noiva. Eu não vou postar nada, respondi, com calma. Eu também não vou sumir. Eu vou viver meu sábado. Você que lute com o seu. Desliguei. Lembrei da minha terapeuta dizendo que a não reagir não é o mesmo que a não existir. E que às vezes a melhor vingança é uma vida inteira de boa postura. Eu estava tentando. Com esforço, com tropeços, com respiração contada. Mas estava. Terminei o suco, agradeci ao moço do carrinho e saí caminhando. O sol estava numa altura bonita, quase de postal. No caminho de volta, passei por uma vitrine de loja de festas. Lá dentro, manequins com vestidos de cores diferentes, azul que parece mar de novela, dourado que parece promessa, preto que parece opinião. Eu entrei e experimentei um vestido verde escuro, tecido pesado que abraça sem esmolar. A vendedora, uma moça de sorriso cansado, disse: Você parece confortável. Eu pareço, eu respondi. Comprei o vestido. Não por desafio, por cuidado. Eu queria ter algo pendurado no meu armário que dissesse: eu me visto para mim. Saí da loja com a sacola. Na esquina, o celular vibrou de novo. Minha mãe. Volte aqui. Agora. Voltei. Não porque ela mandou,
mas porque eu precisava encerrar o capítulo do dia olhando meu próprio rosto no espelho de dentro. Entrei na loja de noivas pelo mesmo corredor de cheiro de renda. A sala de prova grande estava com a cortina entreaberta. Minha irmã, em cima de um pequeno tablado, girava diante do espelho com a esperança de se ver completa. Minha mãe me viu pelo reflexo e virou, ferida. O gerente nos ofendeu, ela disse, sem preâmbulos. Mostrou sua foto no painel como se fosse um troféu. Isso é um abuso. A foto é deles, respondi. E o corpo é meu. Não faça frases. Ela detesta quando eu faço frases. Frases dão trabalho. Você devia ter nos contado. Devia ter sido discreta. Sempre foi isso que te faltou, descrição. O gerente se aproximou, pacífico. Dona Regina, posso garantir que a intenção foi exatamente o contrário do que a senhora está pensando. E, a propósito, Isadora, seu vestido está perfeito. Só a barra precisa de um dedo a menos para cair melhor no salto que você escolheu. Isadora não respondeu. Continuava me olhando como quem observa um fenômeno meteorológico indesejado. Eu fiquei parada, mãos soltas ao lado do corpo, sem capitular nem atacar. Então ele disse: há outra coisa importante. A equipe inteira conhece a Maria Clara. Ela participou das nossas oficinas de ajustes acessíveis, lembra? Quando abrimos a loja para mulheres que não podiam pagar pela reforma completa. Ela e a Patrícia passaram uma tarde ensinando a prender alças, levantar barras, ajustar zíperes. Tem foto disso também, mas ficou no arquivo. Minha mãe piscou, confusa. Ela não gosta quando a narrativa me encontra fazendo algo que não seja fracassar. Eu não sabia, ela disse, apertando o colar de pérolas como se ele pudesse lhe fornecer argumentos. Não precisava saber, falei, baixinho. Porque não foi sobre você. O rosto de Isadora, que já estava de um branco assombrado, ganhou aquele tom de quem percebe que o mundo não gira na própria gravidade. A cortina da sala de prova mexeu com um sopro de ar que nem existia. A vendedora do coque sorriu para mim, discretamente, como quem passa um bilhete de aliados confiscados. Vamos ajustar a barra, o gerente propôs, voltando à função, porque o mundo nunca para completamente por causa do drama de uma família. Em alguns minutos a senhora pode levar o vestido, Isadora. Enquanto a costureira marcava a barra, eu me aproximei do painel mais uma vez. Fiquei olhando minha foto. Lembrei do meu corpo dançando no salão numa noite de sábado, das mãos quentes da Patrícia guiando minha postura, da música dizendo que olha, você é mais do que a voz de quem te mede. A menina de mãos pequenas que eu tinha visto lá atrás se aproximou comigo. Ela apontou a foto e perguntou para a avó. Vovó, ela é princesa? É gente, a avó respondeu, com um carinho que me costurou por dentro. E gente quando sorri assim parece qualquer coisa boa. Senti as lágrimas querendo fazer o que sabem, mas eu segurei, orgulhosa, porque as minhas não são de derrota. São de obra concluída. Vi minha irmã pelo espelho, quieta, consultando com os olhos uma planilha inexistente que não fechava mais. E vi minha mãe tentando segurar a régua da realidade com as duas mãos. Eu poderia ter falado 1000 coisas. Poderia ter devolvido cada farpa com pontaria cirúrgica. Poderia ter lembrado a mensagem da cozinha, o degredo da fritadeira. Em vez disso, fiz o que aprendi a fazer quando quero vencer por dentro antes de vencer por fora, fiquei de pé. Inteira. Silenciosa. Viva. Quando o ajuste terminou, o gerente entregou um cabide protegido a Isadora. Ela segurou o vestido como quem segura um animal raro. Eu me virei para ir embora. Antes de dar o primeiro passo, o gerente disse: Maria Clara, antes que você saia, há um lançamento mês que vem. Um editorial de festa para corpos que a publicidade esqueceu de convidar. Se topar, a Patrícia queria você no ensaio. Sem cachê, só com a alegria do encontro. E as fotos, claro. Vamos imprimir e colocar na parede. Minha mãe engasgou com o ar. Isadora segurou mais forte o cabide. Eu sorri, não para ninguém específico, mas para o pedaço de mim que insistiu em vir até aqui hoje. Eu topo, respondi. Porque eu já estava ensaiando sem saber. Saí da loja sem pressa.
Na calçada, o vento tinha cheiro de fim de tarde. Eu podia jurar que a cidade estava um pouco mais larga. Talvez fosse só impressão. Talvez fosse eu. Caminhei até o ponto em que a rua se abre para uma praça. Sentei num banco e fechei os olhos por alguns segundos. O coração, que até ali batia com sobressaltos, achou um ritmo manso. Eu sabia que aquilo não encerrava nada. A minha mãe não ia acordar amanhã dizendo que me ama do jeito que sou e que a cozinha tremeu de vergonha. Minha irmã não ia me convidar para o topo do bolo. Não. Os antagonistas não tiram férias. Mas eu tinha um avanço, um espelho público. Uma parede que dizia que eu existo com moldura. Meu celular vibrou de novo. Desta vez, uma mensagem diferente. Patrícia, a costureira. Te vi no painel. Fiquei feliz. Se vier no mês que vem, trago as linhas novas, aquelas que não machucam a pele. E dançamos no intervalo. Eu sorri. Respondi, fechado. Eu levo o batom. Guardei o celular. Fiquei ali, quieta, recolhendo as partes de mim que a manhã tinha espalhado. Às vezes, para seguir, a gente só precisa recolher, colar, alisar. Quando me levantei para ir embora, olhei uma última vez para a vitrine da loja. Vi o reflexo do meu vestido vermelho no vidro, e, por um instante curto e suficiente, gostei do que vi. Depois, segui. O capítulo não fechava com o estouro de fogos. Ele fechava com a certeza calma de que eu não pertenço à cozinha da humilhação. E de que alguém, em algum lugar que não é minha casa, reconheceu isso antes do meu próprio sangue. No dia do casamento, muita coisa ainda vai acontecer. Não sou ingênua. Se me negaram o altar, eu encontro o meu próprio palco. E quando eu subir, vai ser com minha voz inteira, minha risada afiada, meu corpo como ele é, e o silêncio dos outros tentando, sem sucesso, me empurrar para trás. Mas isso é outra parte da história. Por enquanto, fico com a imagem do rosto da minha irmã ficando branco diante da minha foto. Não por vingança. Por didática. Para ela aprender que fantasmas não aparecem em molduras grandes com letra bonita. Quem aparece é gente viva. Eu. Na manhã seguinte, o grupo da família no aplicativo estava em chamas. Minha mãe mandou um texto de 3 parágrafos, sem vírgulas e sem piedade. Parecia boletim de ocorrência. Maria Clara, sua atitude de aparecer na loja foi vergonhosa. Você constrangeu sua irmã no momento mais importante da vida dela. O gerente foi irresponsável, mas você incentivou. Sempre precisa de palco. Fique longe até o casamento, por favor. Aí vieram as reações. Tia Lúcia mandou um emoji de oração. Minha prima Natália escreveu força, Isa. E o meu tio, o filósofo de churrasco, arrematou: família tem que se unir, não competir. A parte engraçada? Ninguém me marcou. Era um linchamento passivo-agressivo coletivo. O tipo de coisa que hoje é tradição no meu clã. Eu li tudo comendo tapioca e rindo sozinha. As mensagens da minha mãe têm o poder de transformar até um pão amanhecido em entretenimento. A ironia é que, desde o episódio do painel, eu não estava nem com raiva. Só cansada. É exaustivo ser o fantasma funcional de uma família que precisa de alguém para jogar as culpas e dizer, viu? O problema é ela. Dei risada, bloqueei o grupo por 24 horas e fui cuidar da minha vida. Mas é claro que o universo tem senso de humor. Por volta das 11, o telefone tocou. Era a loja de noivas. Maria Clara? Aqui é o gerente, o senhor Mauro. Desculpe incomodar. Aconteceu algo curioso. Eu segurei o riso. Com a minha família envolvida, curioso é sempre um sinônimo elegante para a tragédia com salto alto. Pode falar, Mauro. Sua irmã veio cedo, alterada, pedindo que retirássemos a foto do painel. Disse que era ofensiva. Ofensiva? Exatamente essa palavra. E acrescentou que se a foto não fosse removida, ela e sua mãe fariam uma reclamação formal nas redes sociais. Elas sabem que o painel é um projeto institucional da loja, certo? Eu expliquei. Mas elas estavam exaltadas.
Eu disse que não retiraríamos, e elas saíram dizendo que isso ainda não acabou. Eu ri. Elas têm razão, Mauro. Isso ainda não acabou. Desliguei e fiquei parada por uns segundos. Se tem algo que minha mãe não tolera, é perder controle narrativo. Ver a minha imagem em um lugar que não foi autorizado por ela é quase um crime de lesa majestade. E ver minha irmã reagindo como se eu tivesse invadido o altar dela só confirmava o que eu já sabia: o espelho é o maior inimigo de quem vive de pose. E foi aí que a ideia me visitou. A ideia que, mais tarde, faria metade do salão de festas do casamento ficar mudo. Mas antes do plano, eu precisava respirar. Peguei minhas coisas e fui dançar. Literalmente. Era sábado, e eu tinha aula de dança de salão. O lugar onde o mundo volta a caber dentro de mim. O salão cheirava a madeira encerada e desodorante barato. O professor, Tiago, estava de camiseta branca e aquele sorriso de quem entende que ensinar passo de dança é também ensinar paciência. Chegou cedo hoje, Maria Clara. Vim descarregar energia. Ótimo. Hoje é samba de gafieira. Eu ri. Samba. Ironia do destino. Eu mal sabia sambar com a vida, mas com música, tudo parece menos grave. Durante a aula, Tiago me girou 2 vezes, e por um instante esqueci do mural, do vestido de noiva e da cozinha simbólica. Meu corpo lembrava que ainda sabia celebrar. Quando a música terminou, sentei no banco para beber água. Tiago veio se sentar ao meu lado. Você parece em guerra, disse ele, direto, como quem não teme o silêncio. É minha família. Estão ensaiando o apocalipse do casamento. E você? Eu estou treinando o contragolpe, respondi, e ele riu. Cuidado para não virar vilã do próprio filme. Já sou alívio cômico há anos. Está na hora de subir de categoria. Ele balançou a cabeça, divertido. Você fala tudo com essa ironia, mas eu sei que dói. Fiquei em silêncio. Às vezes dói mesmo. Mas não do tipo que a gente resolve com remédio. É aquela dor que a gente aprende a transformar em enredo. Quando saí da aula, o sol já se escondia atrás dos prédios. No caminho para casa, parei em uma loja de tecidos. O plano, ainda meio nebuloso, começou a tomar forma ali, entre carretéis e rendas. Comprei 1 metro de tule branco, outro de renda verde, linha dourada e umas fitas de cetim. A vendedora, curiosa, perguntou: vai costurar o quê? Um lembrete. Ela riu, sem entender, e me deu desconto. No domingo, minha mãe ligou cedo. Eu atendi, porque adoro ver a ginástica verbal dela tentando parecer calma. Maria Clara, precisamos conversar. Sempre precisamos. Você vai ao casamento, certo? Você disse que era melhor eu ficar na cozinha. Não seja irônica. Sua irmã pediu que você ficasse responsável pela recepção dos convidados. Traduzindo, para eu segurar as bolsas enquanto vocês posam para as fotos? Não seja ingrata. É um gesto bonito da parte dela te incluir. Claro. Igual quando a realeza deixa o plebeu segurar a coroa. Ela suspirou. Filha, eu sei que você ficou magoada, mas não vamos estragar esse momento. É o sonho da sua irmã. Fica tranquila, mãe. Eu não vou estragar o sonho de ninguém. Só não garanto que o sonho continue o mesmo depois que eu aparecer. Ela hesitou. A intuição dela sempre presente quando estou planejando algo. O que isso significa? Significa que o universo gosta de ironia. E eu também. Desliguei antes que ela começasse o discurso sobre gratidão. Passei o domingo montando o que chamei de o meu lembrete. Um pequeno painel de tecido, costurado com o tule branco e a renda verde, onde bordei uma frase em linha dourada: beleza é o corpo que carrega coragem. Nada de provocação explícita. Só uma sentença bonita, neutra, ou quase. No final do dia, recebi mensagem de Tiago, fiquei pensando na vilã do próprio filme. Ela vai usar salto ou rasteirinha? Respondi, salto. Vilãs têm postura. Na segunda, o caos começou oficialmente. Minha irmã me bloqueou nas redes sociais. Minha mãe começou a pedir à família que eu não comentasse o assunto da loja.
E eu, claro, estava em paz demais para o gosto delas. Mas o destino, esse roteirista debochado, decidiu apimentar as coisas. A loja de noivas publicou a foto do mural no Instagram com a legenda "Beleza é o corpo que celebra". E adivinha quem estava em destaque? Sim, eu. Os comentários eram um festival de elogios, linda e real. Obrigada por mostrar que todas cabem. Essa mulher tem uma luz incrível. E entre os corações e emojis, um comentário anônimo: fotos assim só servem para constranger quem se cuida. Reconheci o estilo passivo-agressivo na hora. Era Isadora. Eu quase senti pena. Quase. Mas em vez de responder, marquei a foto nos meus stories com uma legenda simples: nem sempre é a noiva que brilha. Foi o suficiente para incendiar o grupo da família de novo. Minha tia Lúcia mandou: meninas, parem com isso, a vida é curta. Meu pai, que normalmente assiste a tudo em silêncio, escreveu: vocês duas, me poupem. Já basta a conta do buffet. E minha mãe, o grande oráculo, enviou: Maria Clara, pare de se expor. Você está envergonhando a família. Eu sorri. Envergonhar uma família que me mandou para a cozinha é quase um esporte olímpico. 3 dias depois, fui buscar o vestido que comprará na loja de festas. A vendedora me reconheceu. Você é a moça da foto. Nossa, sua história rodou por aqui. As clientes comentam o tempo todo. O mundo anda carente de bom senso, então qualquer coisa sincera vira notícia, respondi. Ela riu e me ajudou com a barra do meu novo vestido verde escuro. Quando olhei no espelho, percebi algo diferente. Eu não estava tentando provar nada. Não era sobre caber no molde. Era sobre caber em mim. E foi ali que finalizei o plano para o casamento. Na véspera da cerimônia, minha mãe me ligou de novo. Filha, amanhã, chegue cedo, por favor. Não cause transtornos. Transtorno? Eu? Jamais. Só costuro lembranças. Ela não entendeu. Eu estava calma demais, o que sempre a deixa nervosa. Passei a noite revisando mentalmente cada detalhe. Eu não ia fazer escândalo. Eu ia fazer história. O painel que bordei estava guardado dentro de uma caixa verde, embrulhado com fita dourada. Pequenino, mas com poder de abalo sísmico. Deitei e pensei em tudo: na menina que dançava de lençol na cabeça, na mulher que foi mandada para a cozinha, na foto que virou mural. Sorri. Se o mundo gosta tanto de símbolos, então eu daria o maior símbolo de todos. Dormir foi impossível. A cabeça é uma fábrica noturna de frases que a gente devia dizer e nunca diz. Eu fiquei imaginando o rosto da minha mãe ao ver o que preparei. Ela ia chamar de a vergonha. Eu ia chamar de a obra. O despertador tocou às 7. Coloquei meu vestido verde, batom vermelho e um sorriso de quem está pronta para a cena final. Peguei a caixa com o bordado e saí. O casamento prometia ser um evento daqueles: salão luxuoso, buffet caro, fotógrafos, orquestra. E, ironicamente, a família achando que ia controlar tudo. Mal sabiam eles que o verdadeiro espetáculo estava só começando. Eu cheguei ao salão do casamento 30 minutos antes do horário combinado, só para assistir minha mãe entrar em colapso ao me ver cedo demais. Ela estava de taier rosa e expressão de general em campanha. Maria Clara, disse, olhando meu vestido verde como se eu tivesse vindo de armadura. Eu pedi para você não chamar atenção. Calma, mãe. Eu sou só uma convidada com costuras bem feitas. Ela piscou devagar, como quem pede a Deus paciência e não recebe. Onde está o painelzinho que você andou fazendo? Guardado. É presente para minha irmã. Mentira pura e doce. Mas quem é minha mãe para reclamar de disfarces? O salão estava deslumbrante, flores brancas, mesas com guardanapos dobrados em forma de cisne, trilha sonora de piano que parecia saída de comercial de perfume caro. As damas de honra, magras, nervosas e quase idênticas, corriam para lá e para cá equilibrando laços e prendedores de cabelo. Eu, claro, fui direcionada pela tia Lúcia ao meu posto de apoio, uma mesinha perto da entrada. Assim você pode dar as boas-vindas aos convidados, explicou ela, sorrindo demais. É um papel importante. Ah, o papel de tapete humano.
Adoro. Maria Clara, por favor, não comece, sussurrou minha mãe. Hoje é o dia da sua irmã. E da sanidade coletiva. Vamos ver quem dura mais. As horas antes da cerimônia correram lentas, cheias de ajustes finais, emergências de última hora e em quem pegou a tesoura de fita. A noiva, Isadora, estava trancada no camarim, cercada por um time de maquiadores, cabeleireiros e bajuladores. Eu só vi o vulto do vestido de noiva passando de um lado para o outro, como um fantasma de tule tentando manter o controle da narrativa. Foi quando o gerente da loja, Mauro, apareceu. Ele me viu de longe, abriu um sorriso cúmplice e se aproximou. Soube que a foto no mural virou novela familiar. Virou série, Mauro. Com várias temporadas. Se serve de consolo, as clientes pedem o seu batom na loja. Vou lançar minha linha, Resiliência número 7. Ele riu e entregou algo pequeno, um envelope branco. Convite de cortesia para o editorial do mês que vem. Patrícia insistiu. Guardei o convite na bolsa, agradecida. E naquele instante percebi, por mais que tentassem, não havia mais retorno. Eu já tinha atravessado o espelho. Quando a cerimônia começou, tudo estava impecável, o tipo de perfeição que soa suspeita. A orquestra afinava, o celebrante sorria, os fotógrafos se posicionavam como caçadores. E eu ali, sentada nas últimas cadeiras, observando a cena com a serenidade de quem já sabe que o roteiro vai desandar. A marcha nupcial ecoou. Todos se levantaram. Isadora surgiu radiante, sustentada por um sorriso treinado e por quilos de maquiagem cara. O vestido, confesso, era lindo. Quase me fez esquecer o tanto que ela detesta dividir foco. Minha mãe chorava teatralmente. Meu pai, sempre figurante de luxo, limpava os olhos num lenço emprestado. Eu fiquei quieta, segurando a caixa verde no colo. A cerimônia correu com discursos longos, risadinhas contidas e juras de amor tão ensaiadas que pareciam patrocinadas. Quando o celebrante anunciou agora os votos pessoais, Isadora respirou fundo e começou. Desde criança eu sonhei com este momento. Eu parei de ouvir. Fiquei olhando o reflexo dela no lustre de cristal. Não sei se foi o calor, o nervosismo ou o peso do próprio ego, mas o lustre oscilou levemente. Achei simbólico. Depois vieram as fotos. Horas de fotos. Famílias, padrinhos, flores, poses. Eu observei tudo de longe, saboreando a ironia de ser invisível por decreto. Até que o mestre de cerimônias anunciou o início da festa. O salão estava iluminado com luz âmbar e cheiro de comida boa. Convidados se espalhavam pelas mesas, garçons circulavam com bandejas e o DJ testava o som. O clima era de conto de fadas financiado em parcelas. Foi então que o momento certo chegou. Eu deixei a mesa discretamente, caminhei até o palco improvisado e encontrei o técnico de som. Moço, o microfone está funcionando? Sim, senhora. Vai ter discurso? Rapidinho. Prometo não cantar. Peguei o microfone, subi 2 degraus e senti dezenas de olhos me seguindo. A orquestra silenciou. Minha mãe congelou. Isadora, lá do meio do salão, segurou o buquê como se fosse escudo. Boa noite. Comecei, sorrindo. Prometo que não vou demorar. É que minha família é tão organizada que até a humilhação vem com pauta e horário. Alguns convidados riram sem entender se podiam. Fui oficialmente escalada para ficar na cozinha hoje, continuei. Mas, felizmente, aprendi a sair do fogão e vir pro palco. Minha mãe fez sinal pro DJ cortar o microfone, mas o técnico fingiu não ver. Santo homem. Eu trouxe um presente para minha irmã, disse, erguendo a caixa verde. Algo pequeno, mas significativo. Desci do palco e caminhei até a mesa dos noivos. O salão ficou tão quieto que dava para ouvir o som dos talheres parando. Coloquei a caixa na frente da Isadora. Abre, mana. É de coração. Ela hesitou, olhou para a mãe, depois para mim, e abriu. Dentro estava o painel bordado. Beleza é o corpo que carrega a coragem. Silêncio. Um silêncio que parecia eterno. Então uma convidada, uma moça plus size de vestido azul, murmurou, lindo isso. Outra completou, verdade pura.
O burburinho se espalhou. E o que começou como desconforto virou aplauso espontâneo. Isadora tentou rir, mas o rosto dela denunciava. Era o mesmo branco fantasma da loja. Minha mãe apertava o braço dela sob a mesa. Isso é ridículo, sibilou. Um bordado? Peguei o microfone de novo. Ridículo é achar que a beleza cabe em medidas. Ridículo é mandar uma filha para a cozinha porque o vestido da outra não comporta empatia. O público prendeu o fôlego. Eu sorri, calma. Hoje é o dia da noiva, e ela está linda. Mas eu também mereço existir. A diferença é que o meu altar é interno. E, sinceramente, ele é bem mais confortável. Devolvi o microfone ao técnico e saí andando. Atrás de mim, metade do salão batia palmas. A outra metade fingia não saber para onde olhar. Lá fora, o ar da noite tinha gosto de liberdade. Sentei na mureta e tirei os sapatos. Ouvi a música distante, uma valsa que tentava reanimar o clima. Depois de alguns minutos, Tiago apareceu. Sim, o professor de dança. Me disseram que a noiva quase desmaiou. Quase. Mas o salto segurou. Ele se sentou ao meu lado. Sabe que você acabou de virar lenda, né? Eu prefiro o termo fato incômodo. O que vai fazer agora? Dançar. Ele riu. Aqui, no estacionamento? Por que não? A vida é pista de dança. Levantei, ainda descalça, e comecei a girar devagar. O vento batia leve, e pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti pesada. Eu era ritmo. Eu era minha própria música. Tiago estendeu a mão. Posso? Pode. Mas sem coreografia. Dançamos ali mesmo, sob o poste de luz amarelado. E quando a música da festa trocou para um samba animado, eu gargalhei. Ironia cósmica. Dentro do salão, minha mãe devia estar desabando e Isadora reorganizando o drama em capítulos. Mas lá fora, eu só pensava, finalmente, o palco é meu. Mais tarde, quando já estavam desmontando a decoração, minha mãe saiu furiosa atrás de mim. Maria Clara. Como você pôde? Facilmente, mãe. Era só falar a verdade. Você humilhou sua irmã diante de 200 pessoas. Corrigindo, eu humilhei a hipocrisia diante de 200 pessoas. Minha irmã foi apenas espectadora. Ela ficou sem resposta por alguns segundos. Então atacou, você sempre quis roubar o brilho dela. Não, mãe. Eu só quis acender a luz para enxergar direito. E fui embora. Sem olhar para trás. No carro, enquanto o motorista seguia pela avenida iluminada, recebi uma mensagem de Mauro. Seu discurso foi comentado até pelos garçons. A loja quer imprimir sua frase num novo painel. Com crédito, claro. Respondi, aceito. Mas quero escolher a moldura. De repente, a cidade pareceu menos opressora. Como se o mundo, finalmente, tivesse entendido que eu não sou figurante na história de ninguém. Ainda viria o dia seguinte, o pós-guerra familiar, as fofocas, os áudios chorosos e os textões cheios de culpa disfarçada. Mas, pela primeira vez, eu não sentia medo do depois. Porque o depois era meu. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando feito panela de pressão. Tinha mensagens da minha mãe, da tia Lúcia, do meu pai, de números desconhecidos e até do buffet. Aparentemente alguém esqueceu de pagar a sobremesa, e o caos agora era financeiro também. Respirei fundo, preparei meu café e fui abrindo as mensagens como quem abre armadilhas. Minha mãe começou o festival, você destruiu o casamento da sua irmã. As pessoas estão comentando. O vídeo do seu discurso está circulando. Tia Lúcia complementou, Clari, filha, entenda, o amor exige humildade. Peça desculpas antes que tudo piore. E meu pai, com sua eterna neutralidade covarde, não quero me meter, mas sua mãe está arrasada. Eu dei um gole no café e murmurei, o bom e velho teatro da moral seletiva. Liguei a televisão. Nos stories das convidadas, lá estava eu, microfone na mão, vestido verde, rindo com os olhos. O vídeo estava viralizando.
A legenda variava de acordo com o temperamento do público, a irmã que deu aula de autoestima ou a maluca que roubou o casamento. Fiquei olhando aquilo e pensei, engraçado como, quando a gente se defende, chamam de ataque. Quando a gente fala, dizem que gritou. E quando a gente brilha, reclamam que ofuscou. O mais curioso é que, por baixo da raiva da minha família, havia um pingo de orgulho mal disfarçado. Eles sempre disseram que eu era esquecível, comum, a versão menos fotogênica da genética familiar. Agora eu era manchete no grupo de WhatsApp das vizinhas. Minha mãe ligou. Atendi só por esporte. Maria Clara. O que você tinha na cabeça? Cérebro, mãe. Tem funcionado até bem. Isso não é engraçado. Você transformou o casamento da sua irmã em espetáculo. Eu só subi no palco. Quem fez o show foram as reações. Ela respirou pesado. As pessoas estão comentando que você é ressentida. Que ótimo. Assim param de me chamar de discreta. Pare com essa ironia. Você destruiu o sonho da sua irmã. Destruir o sonho dos outros é a tradição da família, mãe. Eu só mantive o legado. O silêncio que veio depois dava para engarrafar. A Isadora está trancada no quarto. Chorando. E o noivo? Tentando consolar. Ah, então o casamento sobreviveu. Que bênção. Você é cruel. Não, mãe. Só parei de aceitar o papel de boba. Ela murmurou você vai se arrepender e desligou. Passei o resto do dia assistindo o circo se expandir. Um blog local postou, irmã rouba cena em casamento e dá lição de autoaceitação. A manchete vinha com a minha foto sorrindo. Os comentários eram uma mistura de aplausos e julgamentos. Eu, sinceramente, achei poético. À tarde, o telefone tocou novamente. Era o Mauro, o gerente da loja. Maria Clara, estou te ligando para te avisar, sua frase vai virar o tema da nova campanha. Campanha? Sim. Cartazes, vídeos, depoimentos. Beleza é o corpo que carrega a coragem. Você inspirou mais gente do que imagina. Fiquei quieta por uns segundos. A ironia da vida tem timing perfeito. E a minha mãe já ligou aí para reclamar? Perguntei. 3 vezes. Disse que não autorizou o uso da imagem da família. Mas a foto é só sua, e o direito é seu. Que delícia ser dona de alguma coisa, enfim. Ele riu. Parabéns, Maria Clara. Às vezes a coragem incomoda, mas sempre abre caminho. Desliguei. Fiquei olhando para a janela, pensando em quantos anos levei para entender que o incômodo dos outros é só o eco da liberdade que a gente finalmente teve coragem de usar. À noite, Isadora me mandou uma mensagem curta: você me humilhou. Espero que esteja feliz. Respondi: não, Isa. Eu não te humilhei. Só me recusei a ser humilhada de novo. E sim, estou feliz. Ela visualizou e não respondeu. 5 minutos depois, minha mãe mandou outro texto longo sobre arrependimento, vergonha e o que as pessoas vão pensar. Eu só escrevi: que pensem. Gente que vive para agradar os outros acaba esquecendo de viver para si. Bloqueei o número. Pela primeira vez, bloqueei minha própria mãe. E o silêncio que veio depois foi libertador. 2 dias depois, Tiago me mandou mensagem. Vi seu vídeo. Quer aula extra para dançar a fama? Respondi, só se for com samba no palco da minha redenção. Nos encontramos no salão de dança. Ele colocou a música e, no meio do giro, disse: sabe o que mais impressiona em você? Minha capacidade de irritar parentes. Sua leveza depois do caos. Parei de dançar. Leveza é um disfarce caro. Aprendi a rir para não morder. Ele riu. Continua funcionando. No fim da semana, recebi um e-mail da loja, convite oficial para ser a embaixadora da campanha. Eu, a filha que devia ficar na cozinha, ia representar um projeto sobre confiança e corpo real. Assinei o contrato sorrindo. Depois peguei o celular e tirei uma selfie simples, cabelo solto, batom vermelho, camiseta branca.
Postei com a legenda: beleza é o corpo que carrega a coragem. E, às vezes, um pouco de deboche. Em minutos, a foto explodiu. Curtidas, mensagens, apoio. Gente contando suas próprias histórias de vergonha e revanche. Eu li cada uma, e percebi que o que começou como uma resposta pessoal virou um eco coletivo. Mas, claro, minha mãe encontrou um jeito de transformar até isso em drama. Ela reapareceu com uma ligação carregada de preocupação. Estão te chamando de ativista agora. É perigoso se expor assim? Mãe, perigoso é viver tentando caber no espelho dos outros. Ela suspirou, cansada. Eu só queria que você fosse discreta. Eu só queria que você fosse justa. Estamos empatadas. Desliguei. E juro, dessa vez não doeu. No sábado, voltei à loja para a sessão de fotos da campanha. Mauro me recebeu com café e sorrisos. As outras mulheres, altas, baixas, gordas, magras, com cicatrizes, com histórias, me cumprimentaram com abraço. Era como se cada uma carregasse o mesmo tipo de cicatriz invisível, o olhar que diz a você não serve. A Patrícia, a costureira, me trouxe o vestido verde da primeira foto, agora ajustado e impecável. É seu. Um presente da casa. Você quer me fazer chorar, Patrícia? Chora não. Só dança. Rimos. Durante o ensaio, enquanto as câmeras clicavam, pensei em como a vida muda de cenário sem pedir permissão. Um dia você é excluída do altar. No outro, é o rosto da coragem na parede de uma loja. E a melhor parte? Nem precisei emagrecer 1 grama para caber na história. Só precisei emagrecer o medo. Quando saí do estúdio, o sol estava se pondo, e eu senti um arrepio leve, aquele tipo de arrepio que não dói, avisa. Eu sabia que a guerra com minha mãe ainda teria capítulos. Que Isadora ainda voltaria com algum teatrinho. Mas, pela primeira vez, eu tinha território próprio. Tiago me esperava na esquina. Nova celebridade, provocou. Vai me dar autógrafo ou autógrafo e café? Café. Autógrafo eu cobro. Rimos. Enquanto andávamos, ele perguntou, se pudesse voltar atrás, teria feito diferente? Nem se me pagassem. Cada olhar torto da minha família foi um degrau. Eu só subi. Ele me olhou com aquele meio sorriso. Então parabéns, Maria Clara. Você transformou a cozinha em palco. E nem precisei fritar ninguém, respondi, piscando. Naquela noite, em casa, pendurei o painel original, o mesmo que mostrei no casamento, na parede da sala. Fiquei olhando para as palavras bordadas à luz da luminária. Beleza é o corpo que carrega a coragem. E pensei, engraçado. Passei a vida tentando agradar quem nunca me enxergou. Agora, finalmente, me vejo. Eu não sabia o que viria depois. Talvez reconciliação, talvez mais guerra. Mas, honestamente, eu já tinha vencido. Porque vencer, descobri, não é fazer os outros chamarem. É parar de se odiar tentando merecer amor. Uma semana depois, o universo, esse roteirista que adora reprises, me brindou com mais um espetáculo, minha mãe me ligando de novo, mas dessa vez com voz doce. Doce demais. O tipo de doçura que antecede o veneno. Filha, ela começou, arrastando a palavra como quem puxa seda. Queria te parabenizar pela repercussão da campanha. A loja ficou linda, todo mundo comentando. Que interessante, mãe. Até ontem, eu era a vergonha da família. Ah, as pessoas exageram. Sabe como é, o calor do momento. Calor do momento? A senhora me expulsou emocionalmente de um casamento com ar-condicionado. Ela soltou uma risadinha nervosa. O importante é que as coisas se ajeitaram. E, bem, sua irmã está precisando de ajuda. Aí vem. Murmurei, quase com ternura. O noivo desistiu da lua de mel. E o buffet entrou com processo por inadimplência. Ela está abalada. Imagino. Casamento de conto de fadas, final de boletim de ocorrência. Não seja cruel. Ela está muito frágil. Disse que se sente humilhada. Bem-vinda ao clube, mãe.
A diferença é que eu fiz do palco uma saída. Ela fez dele um débito. Por favor, não fale assim. Ela precisa de um ombro. E você quer o meu. Silêncio. Dava para ouvir o orgulho engolindo saliva do outro lado. Eu pensei, se você pudesse ajudá-la financeiramente, só um empréstimo, até resolverem o buffet. Eu gargalhei. Gargalhei alto, sem filtro. Mãe, a senhora realmente é incansável. Quer que a vergonha da família salve o orgulho da casa. Você tem condições, Maria Clara. Agora que está famosa. Famosa, sim. Mas não tonta. Ela tentou apelar pro drama, o mundo dá voltas. Um dia você pode precisar da sua irmã. Mãe, o mundo deu volta. Eu precisei, e vocês me mandaram pra cozinha. O silêncio seguinte teve sabor de derrota. Pense com calma, disse, antes de desligar. Eu pensei, sim. Pensei em tudo. E quanto mais pensava, mais ria. No dia seguinte, acordei com uma notificação. Isadora tinha me desbloqueado. Lá vinha a tragédia. Abri o chat. Oi, Clary. Eu sei que exagerei. Fiquei nervosa, perdi o controle. Não devia ter te mandado pra cozinha. Podemos conversar? Parei, li de novo. Aquilo não era arrependimento. Era logística. A vergonha dela agora custava caro. Podemos, respondi. No mesmo lugar onde tudo começou. Marcamos na loja de noivas. Cheguei antes, claro. Gosto de ver o palco vazio antes do espetáculo. O painel com a minha foto ainda estava lá, mas agora com uma placa dourada embaixo, símbolo da beleza autêntica, Maria Clara. Sorri. Quando Isadora entrou, de óculos escuros e expressão de novela mexicana, o contraste era perfeito. Obrigada por vir, disse ela, contida. Eu precisava falar com você pessoalmente. Pois fale. Ela respirou fundo. Eu errei. Deixei o ciúme me dominar. Mas juro que não foi por mal. Foi por instinto. Você só se sente viva quando me diminui. Não é verdade. Claro que é. O problema é que dessa vez eu não diminuí junto. Ela baixou a cabeça, constrangida. O que você quer que eu diga? Nada. Só queria te ver aqui, diante da minha foto. Engraçado, né? A loja inteira celebrando o que você tentou apagar. Isadora olhou em volta, desconfortável. Eu só queria meu momento. E eu só queria existir fora da cozinha. A diferença é que seu momento precisava me esconder. O meu momento só precisava de luz. Ela ficou muda. E eu não disse mais nada. Peguei o convite do editorial na bolsa e entreguei a ela. É para a próxima sessão de fotos. Se quiser ir, vá. Mas vá inteira, não maquiada de desculpas. Ela pegou o papel, meio sem entender. Eu? Sim. Vai que o espelho resolve te mostrar o que o altar nunca mostrou. E saí. Na porta, encontrei Mauro. Então a paz familiar finalmente chegou? Perguntou, rindo. Chegou, mas eu travei a porta para ela não sair. Ele me entregou um envelope. Seu cachê da campanha. E tem uma coisa dentro. Abri. Além do cheque, havia uma foto nova, eu e as outras mulheres do ensaio, rindo de verdade. Embaixo, a mesma frase bordada no meu painel. Pra nossa parede da coragem. Sorri. E pensar que eu não sirvo para ser dama de honra ou virou isso. Ironia é a costureira da vida, Maria Clara, disse Mauro. Sempre ajusta o que estava apertando. Nos dias seguintes, minha mãe tentou mais algumas mensagens. Todas variavam entre a súplica e a chantagem emocional. Eu lia, deletava, e continuava vivendo. Tiago me levou para dançar num evento da cidade. No meio do salão, ele disse, sua história virou referência. Tem meninas repetindo sua frase em camisetas. Ótimo. Que usem, mas que costurem com consciência. Ele riu. E a família? Em recesso. Até segunda ordem.
Você parece em paz. Estou. É difícil ter guerra quando o outro lado já se rendeu à própria amargura. A música mudou para um bolero. Tiago estendeu a mão. Vem. Quero ver se a dama de honra aposentada ainda lembra os passos. Peguei a mão dele. Dama de honra, não. Estrela principal. E dançamos. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, abri uma caixa de madeira onde guardo memórias. Lá dentro, o vestido vermelho, o bilhete de Patrícia, o convitinho da primeira aula de dança e um pedaço do tule branco que usei no painel. Peguei o tecido, passei os dedos sobre a renda e sussurrei para mim mesma, obrigada por não caber. Porque foi o não caber que me empurrou para fora da moldura. O telefone vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Maria Clara, aqui é da revista Viva Mulher. Queremos uma entrevista sobre a campanha. Sua história inspirou milhares. Olhei pro teto e ri. O universo não descansa mesmo. Respondi com o que aprendi a dizer sem medo, topo. Mas quero que o título seja A Mulher que Trocou a Cozinha pela Coragem. Enviei. Dias depois, a entrevista foi publicada. A capa trazia minha foto, o vestido verde, e o subtítulo, ela foi chamada de gorda demais para ser dama de honra, hoje é símbolo de autoestima. As mensagens inundaram meu celular. Gente desconhecida dizendo obrigada, eu precisava ler isso, me vi em você. E, entre elas, um número salvo há anos, mãe. Mensagem curta. Vi sua capa. Fiquei orgulhosa. Você realmente ficou bonita. Por um instante, pensei em responder. Depois pensei melhor. O orgulho dela era tardio e condicional. E eu não precisava mais de aprovação, só de paz. Apaguei a mensagem, desliguei o celular e fiquei olhando pela janela. A cidade parecia respirar comigo. Engraçado como a vida tem senso de humor, me tiraram do altar para me colocar no topo da revista. Mandaram eu ficar na cozinha, e agora minha foto estava nas vitrines. Disseram que eu era grande demais para caber e eu realmente era. Grande demais pro ego deles, pequena demais para me encolher de novo. Peguei o painel da parede, passei a mão sobre as letras douradas e sorri. Beleza é o corpo que carrega a coragem. E a coragem, às vezes, é só continuar dançando. Fui até o espelho. Me olhei com calma, sem filtro, sem crítica. Eu, do jeito que sou. Pela primeira vez, o reflexo não me pediu desculpas. E então, ri. Não da dor, mas do alívio. Do absurdo. Do final que, enfim, era meu. A história da dama de honra rejeitada terminava ali, mas a da mulher que aprendeu a rir das cicatrizes estava só começando. Fim.